Mas, basicamente, eu não quero prolongar muito essa participação. Basicamente, Foto Fábulas, bom dia, obrigado pela presença sempre simpática. Concordo. André Lara, o lucro acima da ética, sempre, né? E a questão, só para fechar, a questão da exploração dos recursos do Cáucaso, a questão é muito mais política do que qualquer outra coisa, né? Então, há aí um nexo de situação também em relação às disputas militares, as disputas que aconteceram historicamente, né? Não são disputas de hoje, aconteceram no século XVIII, XIX, aconteceram no século passado, disputas históricas entre os impérios russo, otomano, persa, é bastante rica a história da região nesse sentido. Celso Freitas, eu acredito que não muda nada. Excelente pergunta. Acredito que não muda nada, né? Acredito que não muda nada e vou dizer para você por quê. Porque quem sustenta, na realidade, o governo britânico, o governo dos Estados Unidos, o governo da França, o governo da Alemanha, o governo dessas potências que estão envolvidas nessa pendenga, são setores oligopolistas que, efetivamente, têm travado essa disputa aí em relação à proeminência dos interesses deles ou dos Estados nacionais. Então, não vejo muita mudança. Agora, vejo, sim, que há uma exploração toda, né? A Globo lá, extrema-direita, direita, extrema-direita, direita, extrema-direita, aquela conversa fiada. Tá? Eu tenho que falar com muita ênfase, porque o povo brasileiro, as pessoas, muitas vezes, que não estão informadas a respeito desses enfrentamentos, acabam repercutindo. Michael, eu concordo contigo. É forte, né, o que a gente está falando na manhã dessa quinta-feira, expressando um pouco da nossa indignação também. Yuri, obrigado. Nessa eleição não sou candidato, mas quem sabe mais para frente. Tá? Mas é isso, gente. É isso. Um abraço, Gustavo Fonseca. Para nós, né? Sorte para nós. E eu queria dizer isso para vocês, que essa exploração, o Brexit, o não Brexit... Gente, vocês acham que o Brexit ele ocorre em razão de uma pendência ideológica, e ele não ocorre, na realidade, porque foram vender essa abobrinha para nós, né? Venderam essa abobrinha. Vocês estão me vendo hoje num estilo menos formal e mais assertivo. Mas é importante que a gente fale um pouco mais ao coração das pessoas. Vendem essa história para nós, que se trata de uma disputa entre direita e esquerda. Na realidade, a disputa está clara. É entre os setores oligopolistas e é a proeminência e a autoridade dos Estados nacionais. E eu vou dizer para vocês por que isso acontece. Acontece pelo seguinte aspecto. Porque quando existe alguma autoridade nacional forte, esses setores oligopolizados, esses setores que nós estamos chamando aqui de globalistas ou imperialistas ou neoliberais, como queiram, eles têm que prestar alguma satisfação para os Estados nacionais. Eles têm que prestar em relação ao pagamento de impostos, a disciplina de mercados, a disciplina dos oligopólios, a concentração de mercado e tudo mais. E quando os Estados nacionais são enfraquecidos, eles acabam mandando, inclusive nas agências reguladoras, inclusive em todas as estruturas de poder que facilitariam ao Estado algum tipo de ingerência para promover algum grau, eu diria, de verdadeira civilidade, de verdadeira civilização. Esse é o grande ponto que nós estamos debatendo. E é isso que a gente está vendo. Então, o grande ponto da renúncia do Johnson, primeiro, vamos colocar aí as coisas de uma forma bastante sintética. É evidente que existem pressões em relação à qualidade da gestão desse processo, ainda que seja um caos premeditado, desse enfrentamento com os interesses da Rússia, que eu entendo que é um enfrentamento com os interesses de um eixo, né? Que é sino-indiano-russo, sino-russo, mas também diz respeito aos interesses e potenciais de crescimento da Índia. Né? E, inclusive, a Índia Mumbai está muito grandemente envolvida nessa questão das rotas da seda. Você pegar o mapa aí, tudo que se faz, tudo que se mostra em relação à exportação de petróleo iraniano, aos intercâmbios com a China, a questão da Rússia e do trato das matérias-primas indo e vindo em direção à Índia, à China, passando pela Rússia, você tem uma importância absoluta da Índia. Então, nesse conflito, vamos dizer, entre o eixo OTAN-União Europeia e um eixo euroasiático, há problema de gestão. Então, o Johnson, muito provavelmente, está sendo pressionado. Ainda vou repetir, que seja um caos premeditado. E a outra questão que eu julgo fundamental, que é, ao meu ver, quem chegar, quem vier, eu não tenho dúvida disso, Daniel, quem chegar, quem vier para substituir o Boris Johnson, né, muito provavelmente, ainda nas condições que permeiam e que dão lastro à sociedade britânica, tomará as mesmas atitudes que ele está tomando. Então, quer dizer, vamos trocar 6 por meia dúzia. Vamos trocar 6 por meia dúzia. Esse é o grande ponto que eu acho que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender nesse momento.
Lembro que nesse momento também chega a notícia que o Boris Johnson estaria realizando uma reunião de gabinete nessa quinta-feira e, nesse momento, estariam presentes também a secretária da Cultura e o vice-primeiro-ministro Dominic Raab, que teriam sido vistos entrando em Downing Street antes da reunião. Vamos ver como é que isso se desenrola, mas eu vejo com pouca expectativa de mudança de atitude por parte da Grã-Bretanha. E quero alertar, por último, vou reiterar, esse é o motivo principal pelo qual eu fiz essa live. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa ideia da disputa entre esquerda e direita, como sendo o cerne da disputa entre o que eles chamam aí, a mídia hegemônica chama de civilização e barbárie. Né? Civilização é tudo que eles defendem. Barbárie é tudo aquilo que denuncia que o que eles defendem é em benefício de muito pouca gente, né? A grande verdade é essa. E antes que aqueles que chegaram aqui pela primeira vez me questionem, eu sou absolutamente favorável à livre iniciativa, ao mérito real, ao empreendedorismo real, né? Não é a falácia, né? Porque o oligopólio, gente, não é livre iniciativa, né? Ao contrário, o oligopólio é ditadura. Ditadura de oferta, ditadura de controle de demanda, ditadura de preço, tudo isso é que você já sabe. Quem acompanha mais tempo sabe da nossa posição nesse sentido. Tá? O ideal, a Mani Conceição está me perguntando qual seria o ideal. Eu não sei, a pergunta é muito abrangente, mas pelo meu entendimento, o ideal seria que as democracias fossem mais reais e menos formais, mais representativas e menos concentradoras de poder político e econômico, com toda essa coisa aí de perfumaria, né? Porque o que existe hoje é muita perfumaria, né? Os oligopólios, que o Thiago Souza chama de cartéis, né? E os monopólios, vendendo a imagem de que a gente tem que discutir temas de costumes, questões de raça, de gênero e tudo mais, em detrimento das discussões sobre algo que possa abarcar o interesse coletivo de maneira absoluta. E quero reiterar, antes de ser mal entendido, eu sou absolutamente favorável à livre iniciativa, só que acho que o Estado Nacional tem que ser forte, até para evitar os abusos de setores hiperconcentrados e hiperoligopolizados. Tá? Esse é o ponto que eu queria suscitar, e eu acho que, de maneira até dramática, esse tipo de enfrentamento precisa ser feito, porque, caso não seja, nós vamos continuar discutindo aqui se chegou um container, aí parece que chegou um container no Porto de Santos, se o container é colorido, se o container não é colorido, como se isso fosse mudar a vida das pessoas. Né? E, na realidade, ninguém, efetivamente, vai ter um emprego melhor, uma escola melhor, mais segurança, respeito aos seus direitos, isso independente de gênero, de raça, de cor, de credo, qualquer tipo de coisa, tá? Se o container é colorido ou não é colorido. Tá? Então, eu acho que esse tipo de discussão precisa ser, e é verdade. A Électricité de France foi reestatizada, né? A EDF. Né?